Está no ar. Corneteiros.com. Cornetar é arte. Fazer com humor faz parte. Salve, salve nação, muito boa noite, começando mais um Corneteiros.com aqui na nossa Rádio da Nação. Corneteiros de hoje, dia 8 de abril de 2012. Feliz Páscoa a todos, é isso aí, muito boa noite meu parceiro Renato Lalas Cross. Boa noite, Hélio. Boa noite, nação linda. É isso aí, né? A nação acordou hoje no domingo de Páscoa, com um gostinho de bacalhau na boca e um chocolatinho na mão, né? Pra descer doce, né? A nação aí saboreou mais uma vitória em cima dos vícios, né? Rotina. Vamos lá, vamos falar do Mengo aí. Tá certo. Muito boa noite, Fabiano Lenda. Boa noite nação, boa noite ouvinte, boa noite galera aí que tá na mesa. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem vai assistir depois. É isso aí, como o Renato falou, muito bom. É sempre bom ganhar, mas do Vasco tem aquele gostinho especial, porque a gente acorda, zoa nossos amigos e todo mundo some. Mas fazer o que, né? Isso aí, vamos lá. É isso aí, muito boa noite, Rocco. Cara, só um minuto. Eu tô comendo um pouquinho de chocolate. Deixa eu pegar um bolinho de bacalhau. Nossa senhora. Foi mal aí. Boa noite, galera. Tô comendo chocolate com bacalhau. Nossa, ficou muito gostoso. Valeu, HL. Valeu, Renato. Fabiano Lenda. Vamos continuar aí. É isso aí, rapaziada. Tá aberto aí corneteiros.com. Galera que quiser chegar pra trocar uma ideia com a gente aí vai ser muito bem-vindo. Pode chegar no nosso Skype, que é radio.flamengo. Pode vir pela comunidade Flamengo Oficial, aquela que o Fabiano Lenda é moderador lá. A gente dá o ban nele aqui também. Chega aí na comunidade Flamengo Oficial, aquela que tem 1.693.254 membros. Tem lá o tópico Rádio da Nação, programa corneteiros.com. Certo? Ou pelo Twitter, @Rádio da Nação, e na nossa fanpage no Facebook. Então vamos que vamos aí. A pauta do programa para vocês aí ficarem ligadinhos aí. A gente vai falar sobre o jogo da Libertadores na quarta-feira passada. Vamos falar do Carioquinha, da vitória que tivemos aí sobre os vices ontem. Falaremos também mais Libertadores, renovações. Falaremos de Adriano, Cáceres, Marcelo Dias, um substituto para o Joel. Vamos também falar do Fla Basquete aí, a base e outros assuntos aí relacionados ao Clube de Regatas do Flamengo, certo? Chega no nosso site também, www.radiodanação.com.br. Pode vir pelo chat ali, deixar o seu nick, no meu nick, perdão. Clica ali no PVT, fala comigo, deixa uma letra, certo? Renato Lalas Cross, antiguidade é posto, começa por você, velho. Flamengo 2, Emelec 3, ou melhor, Emelec 3-2, o jogo de mais um apagão rubro-negro, velho. Né, pela Libertadores, infelizmente, né, a gente começa bem e aí no segundo tempo entrega pra fora. É sempre assim. E a zaga não aprende, cara. É impressionante como a nossa zaga não consegue subir na bola. Eu acho que eles estão usando a chuteira do Alex Silva, né? Aquela chuteira de concreto dele, né? Porque é só isso para explicar, cara, o fato de ninguém subir na bola. Três zagueiros e ninguém sobe para cortar a bola ali do atacante. Só o Jonas César que estava ali ainda atrás do Figueroa para cortar aquela bola ali. Impressionante isso, sem palavras. E agora
temos que contar com um pouquinho de sorte na próxima quinta-feira. Infelizmente, né, uma classificação que é possível, mas que certamente esse time não merece. Tá certo, Renato Lalas Cross. Rocco, dá o papo aí do 3x2 aí, velho. No seu ponto de vista, como foi esse jogo aí? O que você poderia destacar de positivo ou negativo? Até mais pra negativo do que positivo, velho. A primeira coisa que eu vou falar sinto pela palhaçada que o Joel fez. Pra mim foi palhaçada, porque e ainda chegar no final e falar assim: ah, não, eu não botei o time de retranca, não. Que isso, vocês estão enganados. Cara, o cara é louco. O que ele fez com a vaga garantida de 2-1, pô, foi brincadeira, entendeu? Eu acho que ele quis botar o time mesmo como botou o zagueiro, botar na geladeira. Porque eu vou te falar, eu não sei se ele tem implicância com o Tomás, eu não sei o que está acontecendo, mas o Flamengo tem 5 pontos em 5 jogos, é o lanterna do grupo 2. Ele só se classificará para a segunda fase com a combinação. Precisa vencer o classificado do Lanús, que vai ser no dia 12, às 19h30 do Engenhão, e esperar o empate entre o Olímpia e o Melequento lá, no mesmo dia e horário, em Assunção. Eu tô rezando. É como o Renato e eu estamos falando. Olha, o Flamengo, pra mim, não merece continuar a Libertadores com esse time. Não o Flamengo. O Flamengo é o Flamengo. Mas o time que tá jogando hoje não merece ir pra Libertadores, tá? Só pra terminar. Tá certo. Pra você, Leandra, o jogo de quarta-feira aí na sua visão, parceiro. Leandra? Acorda aí, maluco. O cara tá dando ban nos outros lá na comunidade, esqueceu aqui. Tinha assumido o som aqui, foi mal. Fala aí, Leandro. Bom, o Renato já falou, né? O time dorme no segundo tempo, isso aí tá na cara, tá todo mundo vendo. Dormiu contra o Vasco também, mas a gente vai falar daqui a pouco. A Libertadores, isso é clássico. Concordo que a culpa é do Joel, mas o Joel sempre foi assim, ele sempre escalou errado e tentava consertar no segundo tempo, desde a primeira da última passagem dele em 2007. Ele sempre fez isso, mas o que eu não vejo muita gente falando é que o preparador físico é uma merda. Que isso aí também é da preparação física. Um monte de gente se contundindo, o cara chega no segundo tempo, o time cansa. Então tem muito do preparador físico também, que é o Ronaldo Torres, se eu não me engano, e tem que ver isso aí, cara. Tá certo, eu faço uma análise um pouquinho mais profunda disso daí. O Flamengo, certo, vem cochilando aí esse fato do Flamengo apagar no segundo tempo aí, já vinha aí do jogo contra o Olímpia em casa, contra o Lanús lá também aconteceu a mesma coisa. Os caras viraram pra cima da gente. Eu vejo no seguinte: o líder do time em si dá um mau exemplo. Vai pra balada, não chega no dia seguinte pra treinar, não treina. A diretoria não cobra, certo? Então isso daí desencadeia. O erro já começa da parte de cima. Trata o cara como o Deus maior dentro do Flamengo, mas não botou uma rédea, certo? E esse é o maior exemplo que tá dando para o moleque da base. O moleque da base aí que subiram, um é negão, tá de cabelo com as pontinhas amarelo, tá de moicano com pontinha amarelo, que é o Muralha. O outro quer botar brinco de diamante na orelha, quer andar de carrão, é negão, quer pegar uma mulher branca, certo? Essas paradas aí que acontecem. Então é o maior exemplo, velho. É o maior exemplo que esses caras estão tendo aí, tá ligado? Os caras querem ficar no pagode, querem ficar no Barra Music aí, porra, toda segunda-feira. É isso que acontece, velho. Aí chega na terça-feira pra treinar. Pô, dá pra treinar não, tô com dorzinha de barriga. Que nada, porra. Encheu o canudo aí
no Barra Music e não foi treinar. Então é falta de comprometimento com o clube de regatas do Flamengo. Isso aí é falta. Isso é fato. É faltar 12 vezes no início aí de temporada, praticamente, que a gente está aí com o quê? Estamos iniciando o 4º mês. É realmente muita coisa, cara. É injustificável. Realmente não dá para entender. E é um time sem sangue nenhum, né, cara? Se você tirar ali do time alguns bons jogos do Léo Moura, o David Love, que, pô, estão rolando muito pra cacete, né? Aliás, o David, pô, por mais que ele perca os gols dele, mas ele sempre respeitou a torcida, cara. Ele sempre honrou o manto, né? Então, Felipe também, né? Mas o restante ali, cara, os moleques da base que estão tendo... Opa, quem caiu? Um pouco aí, Leandro. Dá uma mutada aí, Leandro. Fala aí. Então assim, tirando os moleques da base, né, o Muralha também, o Luiz Antônio, que entraram super bem, aí nos últimos 3 jogos tiveram uma queda, né, mas realmente é um elenco que você nota, que você olha pro elenco e vê que precisa de renovação, né. Não dá pra você continuar no elenco com o Williams do jeito que tá, sabe, até o Gonzalez tá se queimando naquela zaga, cara. Sabe, tem gente criticando, pô, o Gonzalez não joga nada, veio com status de melhor zagueiro das Américas, e que não sei o quê. Porra, o cara joga do lado de Perebas, cara. Sabe, e você vê que ele orienta, ele tá tentando posicionar, ele tá tentando fazer alguma coisa, mas ele sozinho não joga. Ele não foi eleito o melhor zagueiro das Américas jogando sozinho. Sabe, a zaga é composta por 2 zagueiros, no mínimo. Sabe, enfim... Então, eu acho que esse Flamengo tá totalmente torto e precisa de uma renovação urgente. Chega de Williams, não dá mais para aguentar o Williams correndo e fazendo merda no campo todo, com a cabeça de um garoto de 15 anos. Pô, pênaltis como aquele que ele fez, cara. Não vou colocar a culpa na derrota naquele pênalti não, entendeu? Mas aquilo ali é um exemplo do que vem acontecendo já nos últimos jogos. Quer dizer, vamos colocar aí... A culpa da derrota foi do pênalti, pô. A culpa da derrota foi do pênalti. O empate não, mas da derrota foi no finalzinho, cabaço. Da derrota eu boto a culpa totalmente neles. Lógico que o jogo tem 90 minutos, mas aquilo ali não se faz nem no começo do jogo. É porque o time sofreu mais um apagão, digamos assim, né? Então, assim, eu não vi o pênalti como caso isolado. Aquilo ali foi um reflexo da falta de controle, da falta de comando que esse time tem. O Joel Santana, ele veio para ser bombeiro, mas deixou o lado do técnico de lado, né? Ele dá entrevistas falando merda, falando 1 quilo no pesando uma grama, e assim ele vai empurrando com a barriga, né? Você vê jogadores como Ronaldinho Gaúcho, que faz o que quer, menos dentro de campo, né? Ele só faz o que quer fora de campo. Enfim, é um time que precisa realmente de uma renovação total. Eu acho o seguinte, voltando pro foco aí, sexta-feira teve aí a reunião aí de cobrança da Patrícia Morim para tudo com o elenco. Ela perguntou, fez um rodeio do cacete para chegar para perguntar pros jogadores se o problema era o Joel Santana. Todos foram unânimes em dizer que o problema não é o Joel. Ou seja, se não é o Joel, é a falta de comprometimento de todo mundo ali com o Flamengo, velho. Entendeu? É a falta. O líder ali não dá mau exemplo. O restante é que tem a cabeça fraca, vai no mesmo caminho, cara. E o único que se compromete ali é o Love e o Davis, que o resto tá no mesmo barco. Fala aí, Lenda. Vamos ser justos que a gente nunca teve capitão. Esse ano a gente não teve capitão. Quer dizer, esse ano não, desde quando o Ronaldinho Gaúcho chegou. Ele nunca foi capitão em lugar nenhum, não ia ser no Flamengo que ele ia ser. Mas antigamente, pelo menos, tinha o Renato, que era o cara que era o capitão do time, só não tinha abraçadeira. Não vamos discutir qualidade técnica, não vamos discutir o jogador, mas era ele que gritava, que dava tapa na cara para acordar.
Hoje não tem esse cara lá dentro do campo para fazer isso. Eu não vejo ninguém fazendo isso. E não sei se vocês repararam, toda hora que a câmera bota no Joel Santana, ele tá com o braço cruzado e com a mão na cara, sem falar nada. O cara sempre foi conhecido como cara motivador. O Joel Santana é motivador, é aquilo. Mas nem isso ele faz mais. Ele fica lá no canto, na beira do canto lá, sem falar nada, só olhando para aquela prancheta, segurando. Parece que agora a prancheta que segura ele, não é mais ele que segura a prancheta, porque, pô, não é possível. Então, falta isso. Isso também é reflexo do que acontece no segundo tempo. Não tem ninguém para dar o tapa na cara e falar, meu irmão, vamos jogar, bro. Vamos pra frente. Falta isso. Eu não vejo nenhum do time fazendo isso. O Gonzalez é um cara que tem esse perfil. Você vê que ele tá conversando, orientando o todo. Sim. Ele chegou agora, claro. É o que eu ia falar. Ele chegou agora, mas ele é um cara que tem esse perfil. Os últimos capitães do Flamengo foram o Fábio Luciano, né? O Fábio Luciano e o Renato Abreu, né? Digamos assim. O Léo Moura foi o capitão, assim, um dos capitães recentes que também não tem perfil de capitão. Léo Moura foi gratidão. O Ronaldinho pegou a braçadeira apenas por uma questão de marketing, né? E realmente dentro desse time não tem uma liderança como tinha, por exemplo, no Hexa. Tinha uma liderança com o Bruno, tinha uma liderança com o Álvaro, que chegou e acertou ali a zaga, um cara comunicativo, um cara que conversava bastante. O Petkovic no meio-campo, o Adriano, que é um cara totalmente agregador, ali no Hexa foi importantíssimo também por esse motivo, e o Maldonado. Você tinha referências, você tinha pilares em todos os setores do time, você tinha referências no time. Então, isso que falta hoje no Flamengo. O Flamengo não tem esses pilares no time que sirva de referência e sirva de, podemos dizer, de amparo para um momento como aquele contra o Olímpia, em que o Flamengo com 3-0 sofre um gol, sofre o segundo, porra, aí é momento para você o quê? Chegar nos mais experientes, quer dizer, os mais experientes chegarem, e ajeitar a parada, arrumar a parada. Porque tem um técnico cagão na beira do campo que não faz porcaria nenhuma. A não ser esperar o tempo passar, ficar olhando para aquela prancheta dele ridícula, esperar o tempo de chegar em casa e tomar um mazinho e dormir. Ô, Renato, vou fazer uma pergunta. Você acha que se o Adriano entrar e o Ronaldinho tiver, ele vai ter coragem e vergonha na cara de dar a braçadeira para Adriano? Não, eu acho que o Adriano, como eu falei, Adriano não tem perfil de capitão do Flamengo, assim como o Ronaldinho não tem. Aliás, não sei por que o Ronaldinho já chegou tendo a braçadeira de capitão com ele. Pra mim, tinha que dar a braçadeira de capitão pro Maldonado, pra começar. Não, o Maldonado não joga, alguém tem que ter a braçadeira, né, velho? Eu disse que o Adriano, ele tem um perfil de agregador, ele tem ele tem simpatia, entendeu? Ele é um cara que chega e te abraça, entendeu? No elenco. Mas ele é querido no elenco. Oi? O Adriano é querido no elenco, né? Todo mundo gosta dele, pelo menos é o que eu vejo assim na primeira passagem. Todo mundo gosta dele. Apesar de faltar treino, essas coisas, ele é querido, mas capitão acho que não dá não. Não, claro que não. O capitão desse time hoje, vendo pelo elenco do Flamengo ali, teria que ser o Maldonado, só que ele já não joga mais pelo Flamengo, né? Que vai operar e não joga mais pelo Flamengo também, eu acho que não tem nem mais idade, já é um que agradeço muito, sou muito fã do Maldonado, mas tente a sorte, né? Que encerra a carreira em outro lugar, assim como o Renato Abreu. Mas nesse time do Flamengo hoje, se tem alguém que chegue mais perto de ser um capitão, que chegue mais perto de ser o capitão é o Felipe, talvez, né? Beleza. Ou o Felipe ou o Love, talvez. Mas eu acho que nem o Love, tá mais pro Felipe ainda. Tá certo, né? Lá nas próximas. Bom, Vai completar aí, Leandro. não, só completar que goleiro geralmente é um bom capitão, assim, que vê o jogo, sabe? Vê o jogo lá de trás, consegue armar tudo. É isso. Tá Pode certo. pular. Deixa eu ver aqui, rapaziada, é o seguinte, vamos falar aí agora sobre o Campeonato Carioca. Ontem o Mengão despachou aí o Bacalhau aí, ganhamos 2-1. Teve a choradeira no final,
Eu queria saber do nosso parceiro Newton Teles, que está chegando aí. Newton, eu sei que você tá feliz aí com 2-1 aí. Vem cá, os vices viraram os chorões agora, velho? Boa noite, galera. Boa noite. Satisfação aí, o pessoal. Vocês estão me ouvindo? Muito bem. Fala, Lenda. Fala aí, Renato. Rouco, tudo bem, galera? Cara, pô, aquele time do Coisa Ruim lá é brincadeira, né? Eles estão chorando um pênalti, que o cara me dá um mergulho. Parece que ele tava mergulhando numa piscina. Pelo amor de Deus. O Wellington acho que nem encostou no cara. Apesar que isso seria muito difícil, né? Porque o Wellington é horroroso. Horroroso. Mas, pô, o Wellington nem encostou. Estão reclamaram do impedimento. Não, de falta do Love no primeiro gol também, né? Isso é uma palhaçada dele. E o Stalinho tá voltando a dar o ar de sua graça, né? Falando que foi roubado. Quanto é que foi o jogo mesmo? Do qual? O jogo de quem? De ontem. Nosso foi 2-1, pô. Então, manda ele pro Procon reclamar lá. Ele tava chorando que foi roubado. Pelo amor de Deus, né? Mas o cliente sempre tem razão, Newton. É o nosso freguês, né? O cliente sempre tem razão. Vamos eliminar eles agora na semifinal. A gente deve pegar eles provavelmente e a gente elimina eles, se Deus quiser. Tomara. Renato Lalas Cross, o que você viu aí desse 2-1 aí? Cara, sinceramente, eu acho que não foi um jogo que teve muitas surpresas a ponto da gente chegar e, sabe, comentar com aquela, sabe, eu acho que foi um jogo, foi apenas mais um clássico, né, foi apenas mais um jogo de carioquete para o Flamengo, pelo menos para o Flamengo, né, porque o Vasco a gente sabe que todo jogo que o Vasco enfrenta a gente é título para eles, né, é um título à parte para eles, né? A gente encara apenas como um clássico. É sempre bom ganhar do Vasco, claro, mas enfim, né? Não comparado à sede de vitória que eles têm contra a gente, que é uma coisa impressionante. A alegria deles é ver o Flamengo perder e ganhar da gente. Essa é a alegria que eles têm durante o ano. Mas assim, cara, e além do mais, o Flamengo tem coisa mais importante para se preocupar do que apenas mais um Flamengo e Vasco, né? Eu falei aqui que o time não merece, a diretoria não merece essa vaga na Libertadores, o Joel não merece, mas a nação rubro-negra merece essa vaga na Libertadores. A nação rubro-negra sempre vai merecer as vitórias do Flamengo. Eu vi um clássico que a princípio surpreendeu. Aliás, falando aí das novidades, né? Eu vi aí a escalação do jogo como uma novidade, digamos assim, interessante, né? Que o Joel arrumou o time num 4-1-3-2 com apenas um volante, que é o Willis, fazendo cagada pra cacete, como sempre. E uma linha de 3 ali no meio, de 3 armadores, né? O Ronaldinho, o Botinelli e o Kleber Show. E na frente, 2 atacantes inteligentes, que é o Love e o Davis. Então, o Flamengo começou com um bom esquema, ao meu ver, um esquema ofensivo contra um Vasco que jogou com 3 volantes e 3 atacantes, sendo 2 atacantes abertos pelas pontas, né, que é o William Barbie da Glória Maria e o Éder Luiz, né? E isso, ao meu ver, prejudicou um pouquinho as subidas do Léo e do Júnior César. Aliás, o Júnior César, ele mesmo se prejudica, né? É impressionante aquele cara. Tem seus bons momentos na defesa, mas no ataque é deprimente. Por isso que a galera quer o Magal. Enfim. O Flamengo foi razoavelmente bem no primeiro tempo, né? Mas ainda com o Ronaldinho ali no cantinho, escondido, né? Sem fazer muita coisa. O Love, mais uma vez, com muita raça, muito bom. O David também, jogando muito bem. O David tem tido uma sequência muito boa. Se eu não me engano, já são 3 jogos seguidos do David desde que ele foi para o banco. E tem tido um excelente desempenho. O Léo Moura, no segundo tempo, arrebentou. O Léo Moura muito bem ali. E o Vasco cresceu no segundo tempo com a entrada do Topo Gigio, né? Do Diego Souza. Não teve o Felipe machucado, não teve o Dedé que também estava machucado. Aí o Cristóvão decidiu deixar o Diego Souza no campo. Enfim, cara, um clássico
apenas marcado por essa confusão, né? O clássico foi tão bom, né? Entre aspas, claro, que foi marcado por esse chororô do Roberto Dinamite. Sem mais a falar do jogo, apenas destaco aí os 2 jogadores que estão honrando o manto pra cacete, que é o Wagner Love e o David. Beleza, Renato. Eu vi ontem, o Rocco, eu vi ontem um Flamengo nessa formação aí do 4-1-3-2 aí da vida. Eu vi um Flamengo bem postado no primeiro tempo. Talvez pelo time do Vasco. Eu, antes da transmissão, eu falei que o nosso meio-campo levava uma pequena vantagem. Mas talvez se tivesse aí Juninho, Felipe, talvez o clássico pudesse ter outros números, né? Eles poderiam ter ganho o meio de campo. Mas, felizmente, nós ganhamos o meio campo no primeiro tempo e saímos com a vantagem no primeiro tempo. Fomos pro vestiário com 1-0. Vocês batem tanto no Williams, cara, que no início do segundo tempo, o Williams teve um apagão de 7 minutos, como todo o time teve. E o Joel sacou ele. Certo? Não era nem pra ter entrado. Olha, eu vou falar só o seguinte, a questão do Williams é o que eu falei sempre, o Williams tem que jogar atrás, um pouquinho mais à frente dos zagueiros, só para tomar bola. Mais nada, tá? Não sei o que está acontecendo. O Flamengo, eu já falei, o Júnior César, ele pode até tido uns momentos bons, mas não tá rendendo se a gente somar o que ele jogou até agora. Não tá, entendeu? Tá se omitindo. Ele, no final ontem do segundo tempo, eu mostrei a vocês que quando ele foi um pouquinho para frente, jogando ali, ele trocou passes para quase chegar a um gol, tá? Tudo bem, o Ronaldinho ele tá vacilando demais, tal, ele tá fazendo essa palhaçada toda, deu uma sumida ontem, e eu vou falar mais uma vez, por que já que a previsão do que tá falando, o Ronaldinho vai sair, poxa, o Tomás já era para estar treinando ali naquela posição. Não adianta, o cara não tá colocando. O que adianta? Tudo bem, vamos mandar o Ronaldinho embora. Quem tá treinando lá? Ninguém. Tá treinando quanto? Fora de jogo, tem que treinar botando lá no jogo na hora. Por que não tá sacando então o Ronaldinho e botando o Tomás? Ou senão não bota ele do lado. Legal. Aí vem a questão também do Magal. Por que o Magal não tá jogando? Eu não tô entendendo. O Magal, ele é um cara que leva a bola até na frente, toca e vai pra gol. O David, eu tô falando pra vocês, ô Lenda, dá uma mutada aí. Eu tô falando pra vocês é o seguinte, o David, ele tá com uma boa vontade, o cara tá jogando, como o Renato falou, dos 3 jogos pra cá, o cara tá excelente. Ele só não tem gente pra empurrar muita bola pra ele ali. Entendeu? Não posso falar como é que se chama, do Léo Moura. O Léo Moura, ele tem uma subida espetacular, mas ele não tem gente ali para jogar com ele. Me desculpe quem falar, mas o Léo Moura não tem gente para jogar. Sabe por quê? Porque todo mundo está suprindo o lado esquerdo com o Ronaldinho Gaúcho sem um lateral esquerdo. Você sabe por que não tem lateral? Por que tá assim? Porque o Ronaldinho Gaúcho está tendo que fazer o papel de lateral e de meia de ligação. O Ronaldinho, ele é meio de ligação, mas não tem um lateral para jogar com ele. Aí o pessoal tá fazendo o quê? Tentando suprir o Ronaldinho, pro Ronaldinho jogar. Por quê? O Léo Moura não tem ninguém do lado dele. Não adianta falar. O Muralha é como o HL tá falando. O cara pinta o cabelo, faz gracinha, tá cheio de palhaçada, achando que é o gatinho do momento, mas tá fazendo uma porção de besteira. Entendeu? Ontem, o Luiz Antônio, pra mim, deveria estar jogando mais lá pra frente, do lado direito, do lado do Léo Moura, como ele entrou, quando ele começou a jogar no profissional do Flamengo, o cara tava jogando pela lateral direita junto com o Léo Moura. Ele chegou a fazer gol, chegou a dar passes maravilhosos para sair para gol. Então, tudo bem.
Aí nós vemos o Botinelli. Botinelli, ontem, até que ele deu uma raça legal, eu gostei dele. Por mais que ele errou passe, ele foi lá, deu carrinho, fez e aconteceu. Ele tentou. O Kleberson, coitado, ontem ele estava sumido. Ontem eu não sei quem me cornetou aí, que é o Renato até... Eu vou matar esse Renato, bicho. Ontem o Renato tava falando do Muralha, o cara veio me xingando aqui. Ri, desgrama. Ri. O cara tava me cornetando, falando assim... O Rouco é cego, ele tá falando do Muralha, que não sei o que. Eu falei, cara, eu nem falei do Muralha, eu nem tô gostando do cara. Então você vê, pra trás você ri, né, desgraça? Aí você vê aqui pra trás, o Gonzalez, coitado, eu tô com pena do cara. Você sabe por que eu tô com pena? Porque não tem ninguém pra jogar com ele, entendeu? Mas também, se o cara é muito bom, como eu acho que ele é até bom sim, ele deveria fazer o que aquele zagueiro fez com o Juan. O cara estava ensinando o Juan. O Juan não era aquele senhor zagueiro, não. O Juan, ele só era expulso, tomava cartão amarelo, substituído. Aí quando veio o Gamarra e começou a botar na cabeça dele o que é jogar na zaga. Eu acho que o Gonzalez deveria conversar com eles. Eu vou te falar, o David Braz está 1000 vezes melhor do que ele. Mas, olha, eu não sei o que está acontecendo. Se o Geladeira não está jogando bem, quando entra está fazendo besteira, manda o cara embora. Entendeu? Fora isso, o Flamengo, ele jogou bem ontem? Jogou. Eu discordo um pouco do Lenda da questão de preparação física. Porque o Flamengo, no segundo tempo, ele não é que ele estava cansado, ele se omitiu. Eu não acredito que a questão seja a preparação física. Como o HL falou, o Ronaldinho vai pra balada. Então não adianta. Eu sou um cara que todo mundo me xinga aqui falando que eu defendo muito o Ronaldinho. Defendo porque ele tem só um futebol bom. Ele tem um futebol bom, só não está usando. E outra, se ele continuar assim, o Mano falou aí essa semana que tá revendo a questão dele ir pra seleção. Não vai não, cara. E quem tá se prejudicando é unicamente ele. Tá? Fala. Não, só falando rapidinho, tem uma amiga nossa, a Dani Souto, do Primeiro Penta, ela estudou educação física e ela falou, assim que veio o Joel e o Ronaldo Torres, eu me lembro disso, foi até um tweet dela que ela falou assim: se preparem para as contusões no Flamengo, Ronaldo Torres tem esse histórico e blá blá blá, etc e tal. E ela falou alguma coisa, falou sobre isso aí. E é o que a gente realmente viu assim que chegou o Joel, né? Um histórico aí de contusões, e o time simplesmente morreu no segundo tempo dos jogos. Eu não creio que seja uma questão de omissão, quer dizer, também, né? Mas, pô, será que o time do Flamengo tem se omitido em todos os segundos tempos, né? Eu creio que não. Eu acho que realmente o Flamengo também sofre um pouquinho por essa questão física aí. E se você realmente somar os fatos, né? Já que vamos colocar aí vendo o histórico do próprio Ronaldo Torres, né? Somando com os comentários, realmente você vê que tem não creio que seja realmente uma coincidência. O Flamengo tem problemas físicos. Renato, eu não tenho nada contra essa questão de você estar falando, mas a questão do Flamengo não correr no segundo tempo, eu não acredito que seja cansaço, porque você vê o Léo Moura, um cara que você pode olhar qualquer jogo, o cara no final do segundo tempo, se tiver uma brecha, o Leandro, tá dando retorno aí. O que tá acontecendo? Ele vai, corre e manda pra gol, cara. Ninguém é melhor assim do que o Léo Moura para correr de trás até lá na frente. Então o cara, quando tem a avenida, que ele sabe que vale a pena mandar a bola, ele corre. A questão também do Wagner Love, eu não vejo o Wagner Love tão cansado. A única vez que eu vi o Wagner Love cansado no segundo tempo foi contra o Emelec. Ele cansou realmente, o cara tentou e cansou.
Agora, fora isso, eu não vi um time pesado, que a questão da gente ver é a questão física. É o quê? É um time pesado. Ele corre, não se cansa, o time não está cansado. Então, não questiono a preparação física. Eu questiono, sim. Pode ser a questão de aquecimento, de disposição, de trabalho muscular na questão da chegada. Porque o que é o problema da pessoa se machucar? Não é a questão da pessoa estar cansada, e sim da pessoa, quando acabar de dar uma chegada, o músculo não aguentar. Só isso que eu tenho que falar. Certo, mandando aqui um beijo aí pra Dani Souza, aproveitar aí. Deixa eu mandar um beijo. Seguindo aí a pauta aí na Rádio da Nação. Rapaziada, a gente já falou aí um pouquinho do Carioca. Lenda, dá uma mutada aí, por favor. Senão vou te dar um ban. Aqui quem manda sou eu, moleque. Deixa eu ver, vamos falar aí um pouco de Libertadores. Oi, esqueci do Newton falar sobre o Carioca. Fala sobre o Carioca aí, Newton. 2-1 nos caras ontem, velho. Esqueci de você. Não, já falei do Coisa Ruim? Do Coisa Ruim? Já falou, né? Tá tranquilo. Falei, mas não... Choradeira. Oi, não entendi lá, desculpa. Você falou da choradeira do Dinamite. Quem não falou foi eu, tô banido aqui da parada. Fala aí, Leandro. Não, só completar aqui duas coisas que não foi falado. Quando eu falei de preparação física, não foi só do cara cansar. Realmente, a gente não pode avaliar a preparação física de um time todo citando dois nomes. A gente tem que falar do jogo todo. Não pode ser coincidência um time cair. Se fosse para se omitir, você omitia no primeiro tempo logo. Não no segundo, então não é coincidência. E também fora as lesões. Logo quando o Jorge chegou com o cara, foram muitas lesões, muitas pessoas se machucando. A gente perdeu muitos jogos, empatamos, o que seja. E uma coisa que eu quero discordar também do meu amigo Renato Crossi, que falou que esse jogo não é importante pra gente, que só seria importante pro Vasco. Eu discordo por um simples motivo. É importante sim, porque pensando no jogo de quarta-feira, porque se a gente perde, a pressão vai ser muito grande mesmo. Então, quem mudar do Vasco, dá uma moralzinha, ou deixa zerado pra quarta-feira a gente tentar a sorte. E eu sinceramente não tô nem ligando pra esse Carioca, não é demagogia nenhuma. Eu não quero que o Flamengo esse Carioca por dois motivos. Tem que ficar para as oitavas, vai atrapalhar de novo como outras vezes. E se a gente for eliminado e a gente for campeão Carioca, então vai ficar pro brasileiro, então vai dar ruim de qualquer jeito. Então eu prefiro que o Flamengo não ganhe esse Carioca. E tem muito Opa, caiu a... Cortou pra caramba aí. Só corrigindo, o jogo é quinta-feira. O Flamengo e Lanús. Isso, quinta-feira. 19h30, né? Isso. Quinta-feira, verdade. Joguinho aí quinta-feira. Flamengo aí dependendo dos outros. Porém tem que fazer a sua parte primeiro. Nessa transição aí de Carioca, de Libertadores, o Flamengo desde a semana retrasada, o Flamengo saberia que entraria numa fase aí de pedreira, certo? É nítido a falta de preparo físico do time, falta comando da diretoria, e eu vejo que o Joel, ele fez a cagada no último jogo, certo? Veio botar pra gente que, fez a cagada e depois vem sair com uma que não queria recuar o time, botando o Geladeira com 20 minutos do segundo tempo. A gente foram 25 minutos tomando sufoco. Na hora da transmissão eu falei, vai botar o Geladeira agora, vai chamar os caras pro nosso campo. A gente foi sufoco até os caras virarem a partida. E depois sai com aquela que não botou o zagueiro pra recuar o time. Mas enfim. Flamengo e Lanús.
Jogo no Engenhão. Qual é a sua torcida, Rocco? Meu parceiro. Olha, A sua torcida é o Flamengo se classificar e continuar aí no Carioca tranquilo, o Joel Santana no comando. A gente esquece por causa de esse resultado que a gente já teve contra o Vasco, aí já deu uma amenizada. Se a gente se classificar, tudo que passou, né, a gente passou essa semana vai ser esquecido. Esquece tudo. Certo? Sim, agora eu vou só falar um negócio pra você. Eu não concordo com o Fabiano na questão do Carioca, porque eu tenho uma coisa, eu moro em Minas Gerais e eu sou carioca, moro em Minas Gerais há 8 anos. Eu só vou falar uma coisa, o Cruzeiro, ele foi chamado de campeão da tríplice coroa, por quê? Ganhou o Mineiro, ganhou o Brasileiro e foi campeão da Libertadores. Pô, não existe isso, cara. Que carioca, vou te falar uma coisa, pra quem mora no Rio de Janeiro, ser campeão carioca é muito gostoso, muito gostoso. Por quê? Porque você tem aquela questão do Fluminense, Botafogo, Flamengo e Vasco. Então o que a gente tem que fazer? É aquela hora que a gente pode começar a falar para um vizinho que o Flamengo é o campeão, que é o melhor. E eu quero poder chegar para um vizinho do lado da minha casa e falar para ele, ó, seu time é uma merda, meu time é o melhor. Então o Carioca tá aí para isso. Agora, eu só falo para você a questão se o Flamengo passar do Carioca, realmente muita gente vai esquecer, porque o Flamengo foi campeão carioca. Mas o Flamengo passar para a segunda fase da Libertadores é uma questão mais hoje em dia de sorte, de combinação, do que do Flamengo mesmo. Porque depois do último jogo, a gente tem que torcer para os outros. Então é mais sorte do que a questão do Flamengo jogar. Como o Renato falou semana passada, o Flamengo hoje em dia, eu não sei se foi o Flamengo, não, foi o Newton que falou no último Corneteiros, que o Flamengo tem uma questão de tudo que é bom. O Flamengo é um azarão dentro do campeonato da Libertadores. Então, por isso, ele deveria, depois de se ganhasse agora do Emelec, continuar e começar a surpreender. Bom, é a única coisa que eu tenho que falar. Eu discordo de você só por uma coisa. Você deu o exemplo do Cruzeiro de 2003. Beleza, era um timão, tinha time para ganhar três campeonatos. Vou te dar um exemplo do Flamengo. Você está me dando um exemplo de outro time, eu te dou um exemplo do Flamengo. O Flamengo já perdeu muitas oitavas de finais porque estava disputando o Carioca. Perdemos o América do México. E a obrigação dele. Sim, eu concordo com você quando você fala assim, Carioca serve para zoar amigo. Pô, plenamente, eu tenho certeza que o Carioca só serve para isso. Se fizeram o Carioca, foi por causa disso. Isso eu concordo. Só que eu tô pensando na Libertadores e no Flamengo pro futuro. Tanto pro brasileiro ou pra própria Libertadores se a gente se classificar. Que eu acredito que vamos nos classificar porque a gente já passou por situações piores que essa. Inclusive em 2010, que era muito pior do que essa. E nos classificamos. Então, enquanto o Flamengo estiver em campo, com possibilidade, eu escrevi um texto sobre isso. Enquanto tiver uma brasinha, eu acredito que dá pra fazer uma chama e o Flamengo acender de novo. Só que o Carioca, pra mim, esse ano, com esse técnico, eu não quero, porque senão ele vai ganhar e vai falar, tá vendo aí? Eu ganhei um título pro Flamengo, então vamos ficar pro brasileiro. E a diretoria que contratou o Joel exatamente para isso, contratou o Joel para poder ganhar o Carioca e ter uma culpa depois. Contratou o Joel porque é mais barato, é bom, bonito e barato na visão deles. E por causa disso, eu não quero jogar no brasileiro. Se vocês acham que tem condições de ganhar brasileiro, desculpa, eu acho que não. O time do Cruzeiro ganhou três títulos porque estava no Luxemburgo no auge da carreira dele, com jogadores sensacionais, e tinha time para ganhar o brasileiro. Desculpa, a gente não tem. Vamos precisar de uma renovação, de um novo técnico, novos jogadores, e a diretoria vai ter que pensar no futebol, porque se continuar pensando do jeito que está pensando, deixando todo mundo fazer o que quiser lá, desculpa, a gente não vai ganhar nem Libertadores, nem Carioca, nem Brasileiro. Precisamos mudar. Não dá para mudar pensando que é só o técnico, mudar tudo.
Inclusive a Exatamente. postura da... Não, exatamente. Concordo com você que o Carioca isso eu já fiz ontem, por isso que eu discordo do Renato quando ele diz que não importou mais. Importou sim que eu zoei todo mundo hoje. Hoje eu saí na rua com sorriso, orelha a orelha. Só pra isso eu já fiz, já zoei o Vasco, já ganhei, tá tranquilo. Se ganhar o Carioca, eu gosto de ganhar Carioca, só que esse ano eu não quero ganhar. Não vou torcer contra não, vou ficar felizão se ganhar, mas eu acho que não é desnecessário ganhar, pelo menos esse ano. Não, eu concordo que o Flamengo realmente não tem time hoje para ganhar o Brasileiro, assim como não tem time hoje para ganhar a Libertadores e precisa se superar, o time precisa se superar, né, para conseguir alguma coisa nessa Libertadores. O Flamengo precisa claramente de uma renovação e tal, mas a respeito do Carioca, não é também que a gente vai colocar o Carioca como qualquer coisa. É um que tem uma tradição enorme com o Flamengo aqui no Rio de Janeiro. É um título que já foi muito importante aqui no Rio de Janeiro, né? O Flamengo é o maior vencedor, enfim, bonito. Mas quando o Flamengo está disputando paralelamente uma Libertadores, o Carioca tem que ser colocado em segundo plano. O Flamengo não tem que entrar para ganhar os dois campeonatos ao mesmo tempo. O Flamengo, quer dizer, claro, o pensamento é vencer sempre, mas eu vou ser sincero, pode parecer até contraditório. Se o Flamengo tivesse no Carioca com o time da base, com o time B, com a molecada, eu ia ter muito mais vontade de ganhar o Carioca do que com o time principal. Exatamente pelo motivo de estar disputando uma Libertadores paralelamente. O Flamengo tem que se dedicar 100% na Libertadores. Colocou o time principal para jogar contra o Bangu, e aí foi jogar lá contra o Emelec e levou na bunda. Entendeu? Renato, aí é que entra o que eu falei do Cruzeiro. No time do Cruzeiro, eu estava acompanhando, o Cruzeiro jogou o Campeonato Mineiro com reservas, que foi campeão. Só em jogos clássicos que teve o time inteiro. Foi na época que o Alex jogou pra caramba. O Alex saiu do Cruzeiro ovacionado por causa dessa época. E é a questão que eu vou falar mais uma vez. O Carioca, ele serve também de laboratório para muita coisa. Que a questão, por que não, já que ele está falando, não está colocando Tomás, colocasse Tomás no Carioca, então, entendeu? É o que eu quero. Pode falar, Fábio. Infelizmente o João Santana não está fazendo laboratório, pelo menos não pensando na Libertadores. Se você for pegar o jogo de ontem, o cara já começou com o jogo com o Cleberson, sem discutir se gosta ou não gosta do Cleberson. Se é pra pensando no jogo de quinta-feira, bota o time que vai jogar quinta-feira. Não jogou na quinta-feira passada? No jogo passado? Não jogou com o mesmo time que jogou contra o Bangu, que jogou bem e não botou o mesmo time? Então é porque contra o Bangu serviu de exemplo. Aí agora pro jogo do Vasco não ia servir. Já começou errado aí. Não botou o time. Na hora de fazer substituição, o cara me tira um cara que tá na Libertadores, que é o Willis, tudo bem, tava ruim, tem que tirar mesmo. Aí me bota um cara que não tá inscrito na Libertadores. Pô, não entendo. Depois, na outra substituição, tirou o cara que tá jogando bem pra caramba nos últimos 3 jogos, que é o David, e botou outro cara que não tá na Libertadores. Então ele fez 3 substituições, tirou 3 pessoas que não jogam na Libertadores. Pô, isso aí, mas aí, Lenda, aí é que entra o que eu tô te falando. É implicância. Já que o Ronaldinho tá com essa briga do pessoal achar que ele vai sair, por que não botou o Tomás? É isso que eu tô querendo falar com vocês. Por que o Magal não tá jogando? Entendeu? Sim, mas tem muitos porquês. Isso que eu tô falando. Eu concordo com o que você tá falando aí. Mas além dessas duas coisas que você tá falando aí, tem esse negócio do Joel. Então a gente tá vendo que o Joel não tá pensando na Libertadores só, tá pensando em ganhar o Carioca, porque ele tá pensando, achando que o Carioca, e é o que eu acho também, o Carioca vai segurar o cargo dele até o Brasileiro. Ele pode achar que já perdeu quinta-feira, que há uma grande possibilidade, que é muito grande, de perder aqui. Mas continuar no Carioca, já ficado, ganhar o Carioca e segurar a vaguinha dele no Brasileiro. Esse é meu medo, isso que eu não quero. Por isso que eu acho que o Carioca, esse não é importante. Pode quer dizer, não é que não seja importante, mas pode prejudicar o Flamengo futuramente. Beleza, Leandro. Tem uma pergunta aqui no nosso ouvinte Diego Augusto.
Ele pergunta sobre a postura flamenguista perante os resultados ruins do time. Por que não cobramos o Flamengo pelo que ele é hoje? Na atualidade, ao invés de sempre puxar para os campeões de 80. Ele está dizendo aqui que, pelo que ele percebe, essa particularidade rubro-negra, porque quando o Santos vai mal, não rola aquela coisa de que saudade do tempo do Pelé. Mas aqui a gente sempre rola essa saudade aí do time de 81, Newton Teles. Por que, cara? Por que a gente não cobra a postura do time hoje? A gente cobra de uma maneira talvez muito que pacífica. Tanto que a única torcida que foi protestar foi a Jovem. Eu não sei porque a Urubuzada não foi, não sei porque a Raça não protesta, não sei porque a Manguaça não protesta. Desculpa cortar rapidinho. A Raça foi, eu sei que a Jovem foi, a Raça foi, o Marcos Frazão, nosso parceiro. O Frazão foi, eu vi. É o seguinte, tem uma questão, tem uma diferença entre você criticar o time e o Joel e criticar a diretoria, né? Aí já é outro papo, né? Eu acho que tudo bem, não adianta a gente chegar lá com ovo para atacar em jogador. É um momento totalmente delicado para a gente chegar lá com violência, que eu chamo isso de violência, levar pipoca e o ovo para jogar no jogador. Acho assim, ir lá e conversar. Aí o que acontece? Por que a questão deles saírem do aeroporto e saírem escondidos? Porque sabe que vai rolar violência. Não deve acontecer isso. Flamengo não é uma torcida violenta como Corinthians, Santos e outros e o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. Não pode ser assim, não deve, tá? O Flamengo tem que chegar lá e conversar, como fazia antigamente, que ia lá na Gávea, ia lá de cara para eles e conversar. Já chegaram muitas vezes lá com... Olha, não falem que eu vou falar isso como questão. Eu estou falando questão figurativa. Chegaram com faca e porrete na mão. Não é que tinha faca e porrete, não. Sentido figurativo. Como foi ano passado, chegando lá em cima, e o nosso goleiro, o Bruno, chegou lá e falou para ele: gente, não é assim e tal, coisa assim, o nego voltou. E o Flamengo não pode fazer isso. Por isso que a torcida foi lá cobrar, mas foi com ovo e pipoca na mão. E fizeram isso essa semana lá na Gávea, tá? Perfeito. Antes de passar para o Newton, para ele responder essa pergunta aí, feita pelo Diego, só para falar, o Santos não tem nem torcida, né? Quanto mais torcida para protestar alguma coisa, né? Mas já fizeram isso já. Já protesta. Fala aí, Newton. Newton? Meu microfone estava desligado aqui. Estava desligado. Mas fala, sobre o que mesmo que vocês estavam falando? Eu estava aqui... Essa pergunta do Newton aí, a pergunta do Newton sobre o protesto da torcida. Não, mas não, eu peguei o gancho da pergunta do Diego. O que acontece? A gente não está protestando em si hoje com tanta veemência como a gente protestava antes. Hoje a gente se lamenta muito mais por causa do time. Quando o time está mal, a gente tenta resgatar o time de 81. A gente se lamenta por o time de 81 não estar jogando. Entendeu, Newton? Você não lembra, há uns 4, 5 anos atrás, o que aconteceu na Gávea? Porrada, tiro e bomba. O Júlio César tomou um soco na cara. Lembra disso? Mas isso aí eu acho errado. Isso aí não pode ser coisa, não. Tá, mas... Agora, se fosse naquela época, o time na Libertadores do jeito que... Aliás, eu acho que foi na época da Libertadores que também nós saímos na primeira fase. Eu acho que foi em 2008 isso aí. Oi? Foi em 2008. Foi em 2008 isso aí. Foi em 2008? Não, em 2002 o Flamengo também tinha um timaço com o Alex. Saiu também, tinha um time rico pra caralho. Saiu. Em 2008 não, em 2008 o Júlio César não tava no time. O da bomba na Gávea foi em 2008, que jogaram bomba, isso que você tá falando? Foi, que o Júlio César tomou um soco. O Júlio César foi em 2002. O Júlio César, o goleiro Júlio César. Isso aí.
O Júlio César foi covarde que fizeram com ele, tá? Porque o Júlio César ele chegou a ficar tão nervoso que ele mesmo tentou ir com bola e tudo pra dentro do gol. Porque, como protesto, vocês se lembram disso? Que o Júlio César pegou a bola, botou no pé e levou até lá no meio do campo? Sim. Por quê? Porque ele tava com raiva do que o time tava fazendo. Isso eu me lembro. Deixa eu dar uma boa noite aqui ao nosso parceiro Diego Augusto. Fala aí, Diego, beleza? Opa, beleza, tá me ouvindo aí? 100%, velho. Fala de onde? Fala de Balneário Camboriú, cara, Santa Catarina. Terrinha boa. Então, Diego, eu mais ou menos aqui puxei o gancho da tua pergunta. Se você quiser dar mais ênfase na sua pergunta, ou pelo que eu entendi, faça sua pergunta aí, escolhe alguém aí pra responder e manda ver, velho. Eu coloco a pergunta assim pra galera discutir um pouco e até como, acho que serve como autocrítica, sabe? Pra gente, enquanto flamenguista, enquanto rubro-negro, sabe? É um negócio que me incomoda um pouco, essa questão da gente cobrar o time muitas vezes por causa de uma década brilhante, de um começo de uma década brilhante também, como foi 90. Evidente que o Flamengo tinha muitos títulos também antes de 80. Mas hoje em dia, parece que, por exemplo, é sintomático isso. O que aconteceu depois do jogo contra o Emelec? Choveu no Brahma Fla, no Facebook do Flamengo. Olha só, as pessoas que honravam a camisa do Flamengo, botaram o Zico, o Júnior. E claro que em sã consciência, ninguém compara, ou ninguém vai vir a comparar com a Gaúcha Zico e outros jogadores do Flamengo. Talvez nem o Pet ao Júnior, Andrade e outros jogadores, sabe? Mas parece que na hora da pilha cai nisso, sabe? As pessoas voltam a esse passado não tão distante assim, né? 20, 30 anos, que muita gente da nossa idade, que tem 25 a 40 anos, cobra isso, sabe? E eu acho, cara, que essa pilha prejudica muito o nosso presente, sabe? Não querendo, assim, diminuir o Flamengo hoje em dia, sabe? O Flamengo é um time grande e tal, mas às vezes, cara, eu acho que a gente tinha que é foda falar isso, sabe? Vai parecer forte demais, eu não sei. Mas acho que a gente tinha que reconhecer o nosso tamanho, sabe? Rever algumas posturas, sabe? Por exemplo, eu vi no chat da Rádio da Nação ali, nos primeiros jogos da Libertadores, nego falando: ganhar Libertadores é obrigação. Como assim, cara? Obrigação? Porra, é nós, é o Peñarol, é o Boca, quanto time aí que é obrigação ganhar, sabe? Tipo, obrigação não é por nada não, sabe? Obrigação tinha o São Paulo no Brasil que entrar ali e fazer mais bonito, sabe? Agora, a gente, por mais que seja o time carioca que mais tem participações na Libertadores, mesmo assim, eu acho foda esse time que a gente tem hoje, não pelo que ele tá hoje, mas pelo que ele entrou na Libertadores, com uma pré-Libertadores sofrida, sabe? Chegar e falar: esse time tem obrigação de ganhar a Libertadores. Isso eu acho foda, sabe? Isso eu acho que prejudica o time, bota uma pilha, bota uma responsa que esses caras não tem noção, às vezes, porque ele também não tem muita consciência do que foi o Flamengo 80, não tem muita consciência do que foi o título de 92, sabe? E a torcida, na hora do vamos ver, acaba cobrando esses caras por uma equipe, por outros acontecimentos de tempos atrás, sabe? Certo. E eu acho que isso serve como crítica pra gente, sabe? Pra gente rever algumas coisas, algumas cobranças, e por conta disso, cara, em um revés ou outro que a gente passe em alguma competição, a gente acaba não apoiando o time, sabe? Muitas vezes o time é filho da puta, sabe? Tipo, tem jogador mascarado, mas muitas vezes os caras não dão conta do recado porque a própria instituição não paga em dia, tem uma série de problemas, tá entendendo? Que ultrapassa o profissionalismo, e esses caras não contam, sabe? Mas, novamente, a gente cobra os caras, sabe? Por conta de títulos passados, de décadas passadas, que foram muito vitoriosas e prejudica o time atualmente. Você tá entendendo? Sabe o que acontece, ô Diego? É porque... Quantos anos você tem? É 25. 25. Porque a maioria
como você falou que a galera pede aí, fala que Libertadores é obrigação. Isso. Porque a maioria não viu o Flamengo ganhar um título de expressão, como a Libertadores, como o Mundial. É um desejo. Como o Inter, né? Quer dizer, como o Colorado hoje em dia que viu 2. Eu compreendo isso. Mas a gente, a maioria, se você estatisticamente ver os times no mundo inteiro, cada time que foi destaque, teve um ano, uma década de ser inesquecível. O Flamengo foi a década de 80, certo? Vamos supor, o Barça é regular. A gente pode falar até do Barça. O Barça está regular, muito regular nos últimos anos. Vamos dizer que 2000 foi o ano do Barça. Essa década de 2000 a 2010 é o ano do Barça, juntou mais um pedacinho de 2012. O São Paulo, a década de 90 foi de São Paulo. Isso vai. Cada pedacinho de tempo um time se destaca. E essa galera que não viu isso, não viu esse Flamengo de 80, de Flamengo de 80 até 83, 87, cobra isso. É natural, cara. É natural deles que não viram. Eu já tô cascudo. Eu vi o Flamengo ser campeão em 80. Eu tava no Maracanã em 80, tava no Maracanã em 87, em 92, certo? Eu já não fico tão puto da vida quando o meu Flamengo é eliminado, o Flamengo tem que ganhar a Libertadores, tem que ganhar o Mundial. Pra mim já não bate essa neurose. Eu já não sei quanto é os mais velhos aí, o Newton, o Rocco também são da minha mesma faixa etária. Porque já viram o Flamengo conquistar isso. Mas pra mim é natural. Mas você não acha, vendo isso tudo, você não acha que, mesmo pra galera mais nova, botar essa pilha no time hoje em dia mais prejudica do que ajuda? Mais prejudica do que motiva? Prejudica o seguinte, vocês estão falando de que, eu nunca vi, então é natural. Quem nunca viu dizer que é obrigação. Eu digo que ganhar Libertadores pro Flamengo é obrigação e sempre será obrigação ganhar uma Libertadores, não por uma individualidade, não porque eu quero, e sim porque a instituição do Flamengo precisa voltar a ser grande também dentro de campo. É gigante, né? Quer dizer, o Flamengo conquistou aí, o Flamengo teve há poucos anos sua segunda geração mais vitoriosa. Não a segunda melhor geração, não a mais bonita, não a que jogou mais, mas sim a segunda mais vitoriosa, em que ganhou... Em 10 anos, 9 títulos. Não, peraí, 9 títulos em 10 anos. Porra. Então, isso, ganhou um tricarioca histórico, o brasileiro, a Copa do Brasil. Isso, mas assim, não é uma questão de idade você dizer que Libertadores é obrigação. Tem uma galera que não viu e quer ver, beleza, mas eu acho que a maior questão de todos os rubro-negros, ao meu ver, o Flamengo precisa e não eu quero ver. A instituição Flamengo tem que entrar sempre em todas as Libertadores para ganhar e com o sentimento de obrigação. Antes, eu vou citar aqui um pouquinho do que o Leandro falou no encontro lá na Gávea, e outros jogadores já falaram. O Flamengo deveria passar por... Os jogadores do Flamengo deveriam passar por um curso de Flamengo. Entender o que é Flamengo, entender o que é a torcida. Desculpa. O que é a torcida do Flamengo. Antes de uma Libertadores, então, pelo amor de Deus, gente, é uma competição em que o Flamengo precisa ganhar. O Flamengo não chega numa semifinal de Libertadores, numa fase decisiva, acho que desde 82. Entendeu? O Flamengo, precisa fazer bonito numa Libertadores, gente. O Flamengo precisa conquistar o título e chegar no Mundial de novo. O Flamengo não é carioca, não. A torcida do Flamengo tá muito mal acostumada com carioquinha. Ganhou um carioca em cima do Vasco. Mais um vice. E que não sei o quê. Eu não quero viver disso, não. Entendeu? O Flamengo, o torcedor um clube do tamanho do Flamengo não pode se limitar a cariocas ou Copas do Brasil. Tem que ganhar Brasileiro e Libertadores, sim. Tem que entrar com a obrigação de ganhar o Brasileiro e a Libertadores, sim. Isso não tem ligação com o investimento feito, com a proposta que o Flamengo tem para aquele ano. O Flamengo tem que entrar com a obrigação e com elencos que honrem a camisa do Flamengo na raça, no comprometimento
e também na técnica, porque o Flamengo não pode aceitar jogadores do nível de Rodrigo Alvim, do nível de Irineu, do nível de Gustavo, jogadores como o Willis que faz merda todo jogo, não tem cabeça, não tem cérebro, entendeu? É irresponsável, jogadores como Alex Silva. O Flamengo não merece jogadores como esses, e sim, tem a obrigação de entrar todo ano com a obrigação de ganhar Libertadores e o Brasileiro. Se o jogador não aguenta a pressão, sai do Flamengo, foda-se pra ele. O Flamengo tem que continuar, os jogadores têm que seguir com isso na cabeça. Agora, se não aguenta jogar com essa pressão, sai do Flamengo. Desculpa, pode falar. Sim, Renato, eu acho que o Flamengo, sim, no começo do ano, pensando, tem que sim entrar com obrigação. Mas quando tá vendo que o time tá capenga e tá ruim, não dá para adquirir jogador na hora para colocar e trocar, não dá para colocar. Vamos dizer, você não pode pegar, não vou falar que vai fazer isso, mas vamos dizer, não dá para você comprar o Neymar e botar na Libertadores dentro do Flamengo. Não dá. Então o que vai acontecer? A gente tem que repensar como vai ser não vai dar mais. Não vai dar mais. Então também é o que o Diego falou. Não adianta chegar. Eu tenho 41 anos. Eu sou de uma época de ouro também. Então não dá para também chegar para uma porção de moleque e falar assim: nossa, o Flamengo quando tinha o Zico e tal. Cara, isso tá cansando a minha cabeça também. Isso tá cansando. Eu não tô aguentando mais nego falar no meu ouvido, porque quem conversa comigo é gente de 50, 60 anos, Renato. Que o pessoal vem falar de Zico e tal. Eu não posso pensar nisso. Eu tenho que pensar num time, tipo ano retrasado, que tinha o Adriano lá, que o cara entrou Olha, o Adriano entrou na raça e na coragem e fez o Flamengo ser campeão brasileiro. Entendeu? Aí era um time que eu podia... Mas também não ganhou Libertadores. Tá? Foi eliminado. Mas era um time bom. Ano passado o Flamengo era um time que ele até então estava entre os 4 primeiros. E depois caiu, quase foi para a segunda divisão. O Flamengo com o Adriano, ele quase foi para a segunda divisão e foi campeão brasileiro. Em 90 e pouco também, quando o Flamengo foi campeão brasileiro, com o Júnior lá, o Flamengo quase foi para a segunda divisão. Agora, o Flamengo hoje em dia não tem time para Libertadores. Eu não vou ficar sacrificando. Eu vou sim, vou xingar, vou falar e acontecer, mas eu não vou sacrificar o Flamengo em si, dizendo que ele tem hoje a obrigação de ser campeão da Libertadores. O pior é que o Flamengo tem time, no papel tem time para ganhar a Libertadores. No papel o Flamengo tem sim. O problema mas não tem time do meio para trás, nem no papel tem time para ganhar a Libertadores. Do meio para trás não tem. Rouco, mas eu até discordo de você um pouco, porque contratando mais um jogador, poderia ser de repente o que o Flamengo está interessado, lá do Laú. Zagueiro. Cáceres? Não, outro. Dias. O Marcelo Dias? Isso. Um zagueiro. E acho que até de ataque, cara. Porque eu tô reparando, o nego tava avacalhando muito o David. Mas, porra, o cara tá se esforçando. Ontem, ele foi o melhor em campo no primeiro tempo. Ô, Nilton, ninguém avacalhou hoje o David, não. A gente só tá elogiando ele. E mal ou bem, o cara foi na sorteira no passado, né? Pelo amor de Deus. E outra coisa, o David tem um negócio. Eu falei quando eu entrei pra Rádio Nação para começar a trabalhar aqui. Eu falei e vou falar mais uma vez. O David, quando entrou, que começou a errar, tal, coisa assim, ele estava com o salário atrasado, um diretor chegou para ele e falou assim: vai cobrar do Zico que ele te coloca aqui. Sim, saiu isso na Rede Globo. Então, eu sempre defendi o Clone. Sempre defendi ele. Bora aproveitar e voltar para a pauta para ir já finalizando o programa, falando exatamente da renovação que o Flamengo precisa, falando em rapidinho sobre alguns nomes.
O Flamengo está prestes a contratar o Adriano, né? Só que o Adriano só deve começar a jogar em novembro, né? Por conta da cirurgia, 3 meses parado, em recuperação, em perda de peso, etc. Só carioca do ano que vem. Isso, basicamente, né? Só que aí o Flamengo tem alguns nomes importantes para o meio-campo que estão sendo comentados. O Cáceres, que tem um pré-contrato, né? Praticamente aí podemos dizer que está contratado pelo Flamengo, que é um primeiro volante, jogador de seleção, um ótimo primeiro volante, alto, com boa impulsão, com visão de jogo. E o Marcelo Dias, que é considerado o maestro da Universidade do Chile, um segundo volante que pode jogar de lateral direito, pode jogar em todas as posições do meio-campo, com excelente passe, visão de jogo, um jogador rápido, inteligente, que ajuda muito na marcação. Enfim, um jogador completo de meio-campo, podemos dizer, e que ainda chega na frente para meter gol, como meteu um gol na gente no segundo jogo lá no Chile. Então, assim, o Flamengo hoje tem algumas opções. Tem essas duas opções, podemos dizer, o Cáceres, né, que é concreto, Marcelo Dias, que ainda não tem nada de concreto no clube, é importante falar, né? Apenas podemos dizer, seria um gosto de parte da torcida que está fazendo uma campanha aí para o clube dar uma olhada no Marcelo Dias, né? E, aliás, o Marcelo Dias já declarou que quer deixar a Universidade do Chile, ou seja, o Flamengo tem uma boa possibilidade de negócio sobre o Marcelo Dias, né? E aí queria perguntar o que vocês acham aí da vinda do Cáceres, do Marcelo Dias e as opções que a gente teria para dar uma renovada nesse meio-campo, sabendo que Renato Abreu não deve mais jogar pelo Flamengo, ou se jogar vai empurrar com a barriga até o final do ano. Ayrton não deve mais jogar pelo Flamengo, o Williams não deve mais jogar pelo Flamengo e Maldonado também não deve mais jogar. O que vocês acham aí? Eu acho o seguinte, o João Santana já tá meio que entregando a batuta aí, certo? Entregando a batuta sobre o seguinte, eu vi declarações aí que ele ainda pensa remotamente na classificação do Flamengo aí na Libertadores, mas já foca o brasileiro. Ou seja, já deve ter uma listinha aí na mão da diretoria do clube para fazer uma renovação do elenco para o brasileiro. Essa renovação não deve ser drástica, porém, se nos consultassem, com certeza meio time ia cambar fora. Mas enfim, falando aí de Dias, eu não sei ao certo, eu nunca vi ele jogar, particularmente, só a não ser contra o Flamengo, nunca acompanhei o Marcelo Dias, não posso opinar. Mas o Cáceres, estão fazendo um lobby pro cara aí, certo? Mas nunca vi grandes coisas. Pra mim, a reformação do elenco aí poderia... Adriano só pro Carioca do ano que vem, não adianta. Final do Brasileiro pra voltar pra pegar ritmo e já era. Grande mesmo, cara. Grande reformulação aí pra mim seria Renato indo embora, Williams. Não, eu gosto do Williams. O Williams não ia embora não. Mas eu botaria mais um aí nessa barca aí, que é o Botinelli, velho. Botaria, mas não tô gostando. O Botinelli tá tendo chance a dar com pau e nada, velho. E nada. Essa é a minha opinião aí, mas especulações mesmo. Tudo se trata de especulações. O Cáceres não quis assinar o pré-contrato com o Flamengo, então ele está aguardando terminar o contrato dele. Então vamos aguardar aí na disciplina. Passa a bola aí pro Rocco. Bom, a questão do Adriano, a questão dele não seria novembro não, tá? Eles estão correndo para que ele chegue em agosto ou setembro, tá? Eu que tô acompanhando a questão da operação dele, o Ronco tá otimista, porque é o que eu vou falar para vocês mais uma vez. A questão do Adriano é um reparo no tendão. A operação do tendão dele foi feita, foi reconstituído o tendão dele. O que vai fazer é um encalço no tendão dele para ele poder ter poder de explosão para chutar a bola. Então o que acontece? É mais um reparo, não é uma cirurgia
invasiva, não é muito poderosa em cima dele, só vai fazer um reparozinho. Então, a questão dele de 3 meses, se a gente contar abril, maio, junho, julho, agosto ou setembro ele está voltando. Aí é questão de brasileiro. Tudo bem. Marcelo Dias, eu acharia até que seria boa. O Cáceres, sei não, eu tô com HL, é muito lobby pro nome. Agora, o Williams, eu não sou a favor dele sair, eu acho que teria sim, que ter um trabalho bom em cima dele. O que foi feito em cima do Neymar? Para quem não sabe, o Neymar era um cara que era marrento, estava começando a arrumar confusão, estava vacilando no Santos. Ele tirou um bom treinador do Santos, vocês sabem disso, por causa de palhaçada dele. Conversou com ele, fez a cabeça dele. Hoje em dia o Neymar tá sendo o que é por causa de quê? Trabalho psicológico. É uma coisa que o Flamengo não sei por que não está fazendo, tá? Deveria sim ter um trabalho psicológico em cima dos jogadores do Flamengo, porque o Flamengo é uma nação muito grande, muito. É a maior do país, então ele é muito cobrado, ele é uma marca de referência muito grande lá fora, entendeu? Ele impõe na seleção pelo menos um nome em todo campeonato, toda a Copa tem pelo menos um nome do Flamengo. Ele impõe, não adianta falar para mim que não, porque o Flamengo é o Flamengo. Então essa questão de renovação tem que ser também dentro do Flamengo psicologicamente. Sim, claro. Só falando antes de passar a bola aí pros demais, rapidinho. É claro que a solução do Flamengo não é jogador nenhum, a solução do Flamengo não é técnico nenhum, a solução do Flamengo é a torcida se associar ao clube, ter o poder do voto, para aí sim a gente iniciar o processo de podemos dizer, um processo de renovação mesmo do Clube de Regatas do Flamengo. O que a gente está fazendo é o que 99,9% da torcida do Flamengo não tem, que é o poder do voto, que é o único alcance que tem é de chegar, de interferir ou de opinar, enfim, sobre a comissão técnica e sobre os jogadores. Sobre a diretoria, a gente vai ficar aqui batendo a cabeça um tempão que não vai adiantar nada, porque a Patrícia Amorim foi eleita com votos e é com votos que ela tem que sair. O Flamengo funciona assim, esse processo eleitoral funciona assim, a gente tem que respeitar. Tá certo, mas lembrando que para você votar no Flamengo, você não tem voto direto. Ou seja, você tem que formar a chapa, certo? Então, fala tu, Lenda. Assim, a gente costuma separar o Flamengo na hora da derrota, como o Renato falou, o jogador não merece, a diretoria não merece, a torcida não merece. A gente costuma separar o Flamengo em dois, né? Instituição e jogadores. Isso aí eu concordo. Então, na hora de criticar também. Assim, eu acho que para falar de diretoria, de voto, a gente precisaria de um programa inteiro desse negócio de off-Rio. Falando um pouco da renovação do campo, eu acho que tem que ser pensado, planejado, tanto para tirar quanto para botar. Questão de salário, questão de planejamento. Porque a gente tem um elenco com uma folha muito alta. Eu não gosto de especular salário, mas a gente tem uma folha que dizem que é de 6 milhões. Então acho que tem que ser pensado nisso na hora de ser tirado também. Não adianta nada só tirar qualquer jogador, e também não adianta nada só contratar qualquer jogador. Senão a gente vai ficar com Rodrigo Alvins, vamos ficar com Geladeiras, vamos ficar com um monte de jogador que fica ali só recebendo, mas mano, se for pra isso, contrata o Fabiano Lenda, que tá precisando. Eu treino todo dia, não falto, e beleza, eu vou lá. Todo dia eu tô lá no Nido do Urubu, moro perto. Se for pra isso, me contrata. Mais um fanfarrão pro Flamengo, fudeu. É verdade. Não, mas se for ser fanfarrão, que contrate eu mesmo logo, então. Tá certo, tá errado não. Fala tu, Newton. Newton. Eu tô aqui, tava tentando ligar o microfone. Cara, infelizmente, eu acho que tá quase impossível, cara, a gente se classificar agora na quarta-feira, né? O time não tem jogado para isso. Isso me deixou muito triste, cara. Tô muito triste com essa situação toda.
Mas vamos tentar aí, vamos ver, né, o bicho que vai dar. Eu acho muito difícil. Mas, Nilton, desculpa cortar, a gente está falando da renovação do time. É, a renovação do A gente elenco. está falando do Cássio, de Marcelo Dias, alguns jogadores para substituir Então. esses medalhões do meio campo que devem sair e tal. Mas vai botar quem? Não é o seguinte, é o que eu tinha comentado. O Williams não deve renovar com o Flamengo, isso pro meio do ano, tá? Não é pra agora não. O Williams não deve continuar no Flamengo. Ayrton também, o Flamengo tem que pagar mais de 10 milhões para o Ayrton ficar. E certamente o Flamengo não vai fazer isso. E se fizer uma burrada gigantesca, não tem que renovar, deixa o Ayrton ir embora. O Maldonado, já com mais uma cirurgia aí no currículo, não deve renovar com ele. O Maldonado também deve sair. E o Renato Abreu também é a mesma coisa. Mas, por incrível que pareça, muita gente vai criticar o que eu vou falar agora, mas eu acho que ele pode até estar fazendo uma certa falta nesse time. Pela situação que está, uns golzinhos de falta, de repente, bem ou mal, ele poderia meter. Ô Nilton, eu vou pegar carona nisso daí, cara. Eu tenho certeza absoluta que se o Renato Abreu tivesse em campo, o Flamengo teria dado esses 2 apagões. Contra o Olímpio e contra o Emelec. É no que eu falei. Ele poderia estar. O Renato sempre foi o capitão do Flamengo. Justamente, pô, o Flamengo poderia ter dado um apagão no jogo contra o Olímpia, mas não ia repetir contra o Emelec. Te garanto isso. O Renato sempre foi capitão, só não tinha abraçadeira, mas era ele que dava, entre aspas, tapa na cara pra galera acordar. E faltou isso, tá faltando isso. Então é fundamental no time do Flamengo a presença do Renato Abreu. Mesmo que ele não jogue, tem que ter um cara de brilho ali pra cobrar dos jogadores dentro de campo. Eu também acho. Eu vejo até muita gente criticando ele. Mas o Renato... Não, eu discordo se for pensar na falta, no negócio precisa da falta dele, isso eu discordo. Agora, se for pra falar que precisa dele pra acordar o time, aí eu concordo, até porque dentro do clube ele tem uma moral muito grande, principalmente com a molecada. Então ele sabe lidar com a molecada. E agora, precisa de bater falta, é muito limitado um cara tá ali só pra bater falta ou chute fora da área. Mas eu sou a favor do Renato, sim. Porque é o seguinte, eu já vi o Renato se arrastando em campo e ainda nisso ele meteu um gol. E a questão também, o Renato, ele faz uma coisa que um cara que a gente muita gente não lembra dele. Alguém se lembra do Beto? Que o Beto queria tirar o Beto falou, não, vou ficar em campo. Tava se arrastando num campeonato que o Flamengo foi campeão. É o Beto Cachaça. O Beto, ele foi campeão. O Zagallo falou para tirar ele, falou, não, vou ficar aqui, tá se arrastando. O Renato é a mesma coisa, ele tem vontade que muita gente não tem. Mas só isso, né, também, né? Porque os passos, pelo amor de Deus, cara, não dá pra aguentar. O Flamengo precisa se livrar desses jogadores, não dá mais. Ídolo é uma coisa, quer dizer, o Renato Abreu, ele é ídolo de muitos torcedores, não é o meu ídolo, mas é um jogador que aqui eu respeito, eu acho que toda a nação respeita jogadores como Renato Abreu e Maldonado, mas chega de Flamengo, pelo amor de Deus, não aguento mais. Então fique com o Renaldinho Gaúcho. Eu acho que o Renato deveria continuar. Eu também acho. Então... Eu concordo com o Renato. Pra bater falta e tal. Tudo bem, fez gol, ficou lá rastejando, saiu uma falta, fez gol, acho que ano retrasado, contra o Guarani, ele fez um gol, beleza. Mas quantos jogos a gente perdeu por causa dele? Então, mas quantos jogos que eu... Lenda, mas quantos jogos ano passado, com o nego saindo e só o Renato lá, tudo bem que vocês falam que erra o passe, mas quantos jogos ano passado ele virava a bola lá pro Léo Moura, de uma lateral até a outra e a bola ia no pezinho certinho? Peraí, a gente está se esquecendo muito do que ele fez de bom. Ele deu muito passe ano passado, invertido, que caiu no pé de muita gente, tanto é que ele foi para a seleção por causa disso. E tem mais uma coisa, será que hoje, mesmo com a idade toda que ele está, ele deve estar com 33, 34, melhor do que os 1900 na lateral ele não poderia ser? Não, aí já é demais. Esquece. E subindo e descendo é demais. Eu sou assim, quer contratar um jogador,
Contrata pra ser titular. Esse negócio de, vamos contratar um reserva pro Júnior César, vamos contratar um reserva pro Léo Moura, tem muito disso. Aí acaba acontecendo isso que aconteceu. O Magal entra, joga bem, quando o Júnior César tá em campo, joga mal. Pô, se isso não é motivo de trocar de jogador, o que é? Então você acaba dando isso em qualquer área de trabalho. Quando você mostra pra um cara que, independente do que ele fizer, ele vai continuar ali, você dá conforto pra ele. Então o Júnior César nunca vai se empenhar a fazer mais do que aquilo, e o Magal daqui a pouco vai falar assim, pô, tudo que eu faço não é suficiente para ser titular, então eu vou cair de produção. Aí você prejudica o Flamengo. Então, quando eu falo para fazer uma renovação, você pensar antes de contratar, é isso, você contratar um cara custo-benefício bom e que venha para ser titular, irmão. Venha para ser titular e lá dentro bota para brigar lá por posição. Se vai ser titular ou não importa, mas bota eles para brigar. Porque o Flamengo precisa disso, cara. O Flamengo precisa de jogadores, 22 titulares. Aí eles brigam como vai ser os 11 e depois para ter um elenco para ganhar brasileiro. Porque brasileiro precisa disso. O brasileiro é um campeonato totalmente diferente da Libertadores. O brasileiro você precisa de elenco. Para não acontecer que nem aconteceu no passado, de perder 10 jogos seguidos. Tá certo, Renato. Ô, Leandro. Fala aí, Renato. Não, só pra encerrar realmente esse tópico aí sobre a renovação, explicando sobre o Cáceres e Marcelo Dias, como o Maldonado não deve continuar no Flamengo, e o Gonzalez, ele não é gringo, ele não é considerado estrangeiro. O Gonzalez nasceu no Brasil, ele é brasileiro, e o Flamengo só teria o Botinelli, né, de gringo. E aí, vindo o Cáceres e o Marcelo Dias, o Flamengo fecharia a cota de 3 gringos por jogo, mas o Flamengo pode ter em seu elenco até 5 jogadores estrangeiros. Tá certo. Vamos aí para a última pauta do programa. Nós vamos falar aí sobre o Fla Basquete, sobre a base aí que o Adrian andou aprontando aí, metendo 3 gols aí na partida da Sub-20. O Mengão ganhando também na Sub-20. Para falar sobre a base aí, nada melhor que Newton Teles, conhecedor da base do clube. Falar aí, Newton, qual foi do Mengão aí na Sub-20? Se soube que teve gol aí do filho do Bebeto. Ontem teve ganhamos, né, do nossos fregueses, nossos vices, ontem lá na ilha. Eu estive lá, a Yasmin, um pessoalzinho, nós fomos lá ver o jogo. E mais uma vez, o moleque arrebentou. Não estou falando do Matheus, não. Tem um moleque que, olha, eu acho que não vai dar nem pro Adrian, cara. Sinceramente. O Adrian pode até pegar um banquinho, porque esse menino, o número 10, que estava no número 10 no lugar do Adrian, Fernandinho. Que moleque rápido, cara. O moleque é bom de bola. Ele deu passe pro gol, chutou 2 bolas na trave, correu, partia para cima do zagueiro. O moleque, cara, coisa ruim lá, o zagueiro, é a cara do Odivan. É a cara do Odivan, o mesmo físico do Odivan. O moleque ia pra cima, passava. O importante é que tem saúde, né? Oi? O importante é que tenha saúde, então, né? Porque a pessoa ser a cara do Odivan, meu irmão. Coitado, hein? Espero que ele tenha muita. Igualzinho. Espero que ele tenha muita saúde, jogue muita bola, porque ele vai precisar ser rico, irmão. Esse vai precisar ser rico. Foi 2-0 e sem exagero. Se fosse uns 4 ou 5, eu não ia ficar surpreso, porque o time jogou muito bem. A pena é que hoje o Nova Iguaçu ganhou, né? Meteu um vareio. Mas também é que pode escolher dos primeiros turnos. Aí então acho que até dá pra gente ganhar o segundo, se de repente o vice abrir a perna, porque o vice pega o Nova Iguaçu. O Flamengo tá com 35 pontos, né, Nilton? 35 pontos, tá em segundo agora, o Nova Iguaçu ganhou, não foi isso? Ganhou de 5. E como é que tá a situação dele, o Renato e Nilton? Como é que tá a situação dele para o campeonato? De quem? Do Flamengo? Do Sub-20. Então, você tá Guanabara, falta uma rodada. A gente pega o mesmo modo, né? É o mesmo modo. Não, o mesmo modo não. Não é o mesmo esquema, não? Não, é tudo contra tudo. É tipo antigamente. Taça Guanabara e Taça Rio. E é pontos corridos, não tem final da Taça Guanabara nem Taça Rio. Se por exemplo, agora está em primeiro.
Eles estão em primeiro, não sei se está com o mesmo número de pontos ou se eles estão com um ponto a mais, isso eu não lembro. O jogo contra os Vices foi 2-0 com 2 gols do Nixon, um gol com passe do Matheus, não é isso? Foi 2 do Nixon. Foi 2 do Nixon, um gol passe do Matheus e um passe do Fernandinho. Isso aí, o Matheus também tá jogando muito bem no Sub-20. Daqui a pouquinho ele entra ali num joguinho, outro ali. É o que eu falo. É o que eu falo todoscorneteiros.com. Quando a gente fala da base, eu falo: olhem pro Matheus, vai ser o próximo 10 do Flamengo. Não levar a família. Eu só acho. Esse negócio da base a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, só um pouquinho de cuidado, porque a gente já perdeu tanto jogador que há 5 anos atrás, nego, cara, cuidado, olha pra esse cara, olha pro Eric Flores, sim, olha pra fulano, olha pra Beltrano. A gente tem que tomar um pouquinho. São bons jogadores? São. Os jogadores que ganham a copinha são bons? São. Mas a torcida tem que aprender que não é qualquer errinho do Ronaldinho Gaúcho. E o Adrien? Será que todo jogo eu vejo alguém perguntando pro HL ou pro Renato: o Adrien não caberia nesse time? Galera, cuidado, o Adrien tem 16, 17 anos. É normal um cara entrar e ter um apagão. O Negueba, logo quando ele subiu na época da copinha, a torcida do Flamengo não é a torcida de Macaé não, a torcida do Engenhão gritava o nome dele. Então é normal na cidade, não tô falando que ele é bom não, eu não acho ele bom, mas é normal na cidade o jogador ter uma oscilação. Então, bota o Adrien agora, arrebentando na base, fez 3 gols, se eu não me engano, pela seleção, aí bota o moleque no lugar do Ronaldinho Gaúcho, bota o moleque pra jogar do lado do Ronaldinho Gaúcho, o moleque não dá conta, aí já é o pior do mundo. Então, com esses moleques, tanto com o Renato, com o Adrien ou com o Bebetinho, tem que ter muito cuidado pra gente não queimar os jogadores e acontecer a mesma coisa que aconteceu com os outros jogadores. Então a torcida tem que aprender a lidar, a diretoria tem que aprender e a torcida também a lidar com essa situação de jogadores da base. Mas aí, gente, aí é que entra o que eu falei pra vocês: trabalho psicológico. Tem que ter um bom psicólogo para trabalhar com esse pessoal. O Negueba é exemplo disso. Eric Flores também. Se esses caras tivessem um bom psicólogo esportivo, o mesmo que trabalhou com o Neymar, o mesmo que trabalhou com eles, deveria estar trabalhando com esses garotos, porque hoje em dia estariam jogando bem. Só falando sobre o Adrien rapidinho, ele tem apenas 17 anos, ele acabou de ser eleito o melhor jogador do torneio Sub-20 com a seleção brasileira, tá? Com a seleção brasileira, e já estão querendo colocar o moleque no time titular. Não, que ele tem vaga, que ele é salvação, que isso aqui que realmente tem que ir com muita calma. E apesar dele ter ido muito bem no Sub-20 com a seleção brasileira, né, de ter sido eleito o melhor jogador do torneio, ele tem apenas 17 anos, quer dizer, pode ser integrado ao time principal? Pode começar a treinar, enfim, beleza, mas até se entrar, ter oportunidades, entrar no time principal é um processo lento, né? E além disso, tem que saber utilizar um moleque como ele. Não vai colocar ele no jogo em que o Flamengo esteja precisando do resultado, porque ele não vai entrar e dar o resultado pra gente, pelo menos na teoria, né? Então tem que ter cuidado com esses moleques aí. Tá certo, Renato. E é pra isso que serve o Carioca, né? Pra fazer Carioca, né? Carioca deveria servir pra isso. E detalhe, eu sempre fui de uma tese, tem gente até que não concorda, eu acho que nós temos uma pré-temporada muito curta, então eu acho que o Flamengo deveria aumentar, qualquer time se fizesse isso, talvez teria mais resultado. Aumenta-se a pré-temporada para você ter um tempo de treino e bota a molecada para começar a jogar a Taça Guanabara, treina mais, se programa mais brasileiro, pra Libertadores ou pra Copa do Brasil, e a molecada vai ter o ritmo, e depois, se ganhar a Taça Guanabara, vai encaixando a molecada para poder, ou bota o time titular todo, porque vai jogar Libertadores, ou bota a molecada para jogar, porque o Carioca serve para isso, é laboratório. Justamente. Vamos falar aí do Flau Basquete, a gente para terminar o corneteiros.com. Eu não saco muito de basquete, mas quem saca é o Renato Lalas Cross. Então, faz a tabela aí, Renato. É o seguinte, a gente terminou agora a primeira fase, né? A primeira fase da NBB, a gente encerrou aí contra o Tijuca, depois de uma campanha bastante instável do time nesse segundo turno.
O jogo começou equilibrado lá contra o Tijuca, né, que ainda brigava pela classificação, né, pelas oitavas de final, tanto que conseguiu a classificação após secar o Minas, né, que o Minas perdeu os seus 12 últimos jogos, e com isso o Tijuca, que é o outro carioca na NBB, conseguiu a classificação para as oitavas, né. A gente ganhou o jogo, né, a gente garantiu o quarto lugar, né, mas ainda a gente vai ter que só esperar aí os 3 primeiros colocados, que eles ainda vão ter um último jogo, para saber a ordem desse G4. São José, Brasília, Pinheiros e Flamengo. Essa é a ordem do G4 do NBB. Lembrando que a gente... Oi? Ainda joga o Brasília? Não acabou, não? O Brasília ainda joga. Lembrando que lideramos praticamente todo o primeiro turno. Todo o primeiro turno o Flamengo liderou e caiu muito no segundo. Os 15 times da NBB, 12 se classificaram, né, sendo que os 4 primeiros já estão nas quartas de final direto, não precisam disputar as oitavas, né? E do 5º ao 12º, né, só explicando para a galera que não está acostumada, do 5º ao 12º colocado, terá uma quarta de final entre eles, para depois definir os 8 melhores e, enfim, começarmos as quartas de final e rumo à final, né, que será em jogo único. O Flamengo vai disputar a final em jogo único, que vai ser na casa do time que teve a melhor campanha na primeira fase. E aí fica a expectativa, né, do Flamengo resolver logo os problemas do time, resolver os problemas fora de quadra também, porque o clima não tá nada bom, né? Exemplo aí do futebol. Uma perguntinha. Por que houve a troca de comando no basquete? O basquete do Flamengo estava tão bem com Chupeta, ô Renato? Pois é, cara, mas o time precisava dar essa renovada porque o clima era péssimo com Chupeta, os jogadores não estavam se entendendo, foi aquele período ali também do Baby que foi muito conturbado, enfim, por mais que a gente viu os resultados em quadra, fora de quadra estava péssimo. E aí realmente o Flamengo decidiu renovar com um excelente técnico, que é o Gonzalo Garcia, que não vem desempenhando um bom papel no Flamengo, mas o Gonzalo, ele tinha currículo para vir para o Flamengo. Tanto é que todo mundo aplaudiu quando chegou o Gonzalo Garcia. Tá certo, Só finalizando rapidinho, a gente deve voltar às quadras no final desse mês, pela NBB, né? No caso pelas quartas de final, depois que forem definidos os outros melhores. E importante, apesar da instabilidade de todo o segundo turno, apesar da instabilidade do Flamengo aí, a gente tem tudo para fechar essa primeira fase da NBB com o melhor ataque e a melhor defesa de todo o torneio. Ainda reflexos do excelente primeiro turno que o Flamengo fez. Boa, valeu, Renato Lascross. Vamos terminando aí nosso corneteiros.com. Falando rapidinho, a Ariana, ela tá preparando um TCC da faculdade dela sobre o título do Flamengo de 87 e toda essa questão da CBF. É um trabalho sensacional que ela tá fazendo, ela pode falar um pouquinho a respeito aí no programa, hein? Beleza, com certeza. Verdade. Chega aí no domingo que vem, troca uma ideia com a gente, o Ariana. E se quiser alguma ajuda do HL, o HL estava vivo, estava presente no título de 87, de 92 também. É isso aí, rapaziada. Eu gostaria de agradecer a presença mais uma vez na nossa mesa aí, composta pelo Renato Lascross, pelo Rocco, Fabiano Lenda, Newton Teles e Diego Augusto. E para encerrar aquele costumeiro também, Renato Lascross, considerações finais. Pô, cara, queria agradecer mesmo a galera que acompanhou com a gente até o final. Show de bola, o papo acabou se estendendo muito, mas foi muito maneiro ter esse papo aí com essa galera aí. O Newton, Rocco, Lenda, o Diego aí que chegou com a gente aí pra participar, a você, HL. E agradecer também a galera que vai acompanhar aí com a gente na gravação depois. E dizer o seguinte, galera, a Libertadores... como eu falei, o time não merece, a diretoria não merece, tal, mas a nação merece, nós merecemos e vamos chegar junto para pegar essa classificação. E não é nenhum milagre, não. É importante falar. Não é nenhum milagre do Flamengo pegar essa classificação. Milagre é outra coisa. Milagre é o Flamengo se profissionalizar, ter todos os jogadores comprometidos
com o clube, né, o Flamengo ter mais sócios para ajudar a libertar o clube dessas pessoas pequenas, dessas pessoas ruins que vivem lá no Flamengo. E, claro, os chorões disputarem uma Libertadores. Isso é milagre, né? Mas vamos lá que essa vaga é bem possível para a gente pegar. Um abraço a todos, fique com Deus. Valeu. Diego Augusto, considerações finais aí, velho. Obrigado pela participação hoje. Cara, de nada, valeu mesmo, olha. Ficamos na torcida, né, pelo Flamengo quinta-feira. E concordo, a instituição não merece, mas quem merece é a gente, que todo jogo aqui fica sofrendo e querendo não ver, mas ao mesmo tempo não consegue deixar de ver, né, cara? Não consegue deixar de acompanhar. É isso. Então, vamos com tudo aí, torcer muito, apoiar. Boa semana pra todos. Valeu, brigadão, Diego Augusto. Um abraço. Newton Teles, considerações finais aí, velho. Boa noite aí, galera. Vamos lá, vamos ficar ligado aí nesse jogo também do Olímpia contra o Emelec. Tomara que os dois goleiros estejam em noite inspiradíssima. Tomara que os dois goleiros tenham noite inspiradíssima, que tenha a bola na trave, que nós consigamos ganhar também aqui do Lanús. E vamos lá. Vamos que vamos. Beleza, valeu, Newton. Fabiano Lenda, considerações finais, pra mim logo te dar um ban. Obrigado aí por me chamar. Galera, valeu aí, galera da mesa. É muito bom sempre falar de Flamengo, é sempre gostoso. Falar do jogo de quinta-feira, galera, vamos acreditar. Flamengo é isso mesmo, é perrengue. Tem umas palavras da Cris Marassi naquela campanha que a gente fez, Unidos pelo Flamengo. Ela fala que o flamenguista não se ilude, o flamenguista acredita. Então vamos acreditar. Já passamos por coisas piores, inclusive em 2010 estavam numa situação muito pior que essa, que a gente precisava de 3 resultados além da nossa vitória. Inclusive a gente dependia de um resultado por coincidência do Emelec, que já estava eliminado. A gente precisava que eles empatassem, e como o Newton falou, o goleiro dele fechou o gol e fez 0-0. O Inter ganhou lá e nós ganhamos e nos classificamos. O time merecia? Não, mas a torcida merecia, nós merecemos. Quero me classificar, acredito que vamos nos classificar, e quero pegar um brasileiro na oitava de final para poder dar um massacre. Aí sim, poder zoar com muito orgulho, ter zoado de ter eliminado da Libertadores. Valeu, boa noite pra Leandro. galera aqui, tamo junto. Valeu, Leandro, aquele abraço. Rocco, comentários finais, velho. Tá igual eu falando do jogo? Aqui, mandar um forte abraço aí pra vocês que estão aí, o pessoal do chat que eu acompanho aqui também. Renato, obrigado aí para o trabalho que a gente faz aí todo dia, que é da gente juntar informações. A KL aí que cuida da gente também aqui, que tá sempre disposto a cuidar da galera aqui na mesa. Diego, Newton, Fabiano, muito obrigado. E vamos ver quinta-feira, eu tô rezando pra gente tá bem. Vai dar sorte. Vamos lá. Valeu, Rocco. Valeu, rapaziada. Fechado, corneteiros. Muito obrigado pela participação de vocês. Até quinta-feira entre Flamengo e Lanús. Mengão pra mim vai ganhar de 2-0 e quem sabe São Judas Tadeu apareça aí no jogo entre Emelec e Olímpia. Valeu, nação, um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras e até a próxima aí, fomos! Tchau, tchauzinho, tchauzinho. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos encerrando a nossa transmissão. Aguardamos vocês novamente no próximo jogo. Saudações rubro-negras, Rádio da Nação e TV Mengão, em prol do torcedor rubro-negro. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.